Como que a medicina tem se beneficiado das inovações? Existe algum limite para a inovação dentro dessa área do conhecimento? Eu sou Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós começamos desde o mês de junho, sempre às segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas. Nós chamamos pessoas de diferentes áreas do conhecimento, sejam eles profissionais liberais, executivos, médicos, políticos, enfim, cada um trazendo a sua perspectiva sobre o mesmo tema, que é inovação. Hoje nós vamos conversar com um médico, Dr. Marcel Machado, que ele é professor livre-docente de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e especialista em cirurgia laparoscópica e robótica do aparelho digestivo. Então é uma nova perspectiva, é a primeira vez que nós trazemos um profissional da área de saúde para falar sobre inovação, uma área que tem se beneficiado muito, né, com todas as mudanças de procedimentos, materiais, enfim. Todas essas entrevistas, elas ficam, né, dentro do nosso site, no www.horizonconsulting.com.br. Logo na homepage você pode ver lá os entrevistados, né, o New Horizons, clica, desce um pouco e você já verá todas as entrevistas já realizadas, assim como a programação dos novos entrevistados. Então, relembrando, toda segunda e quarta, das 18h30 às 19 horas. Vamos colocar aqui o Dr. Marcel, aqui que já está, na nossa live. Vamos ver, está conectando já. Doutor Marcel, como vai? Como é que vai, Fábio? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo em ordem, graças a Deus. Muito bom. Então, obrigado por participar aqui da nossa live. Obrigado pela abertura na agenda, na gentileza. O doutor Marcel, ele é um profissional super reconhecido, super competente, né, reconhecido no mundo todo e um grande amigo. Então, Marcel, bem-vindo aqui. O nosso tema, como todas as entrevistas que nós fazemos, é inovação. É muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Fábio. Muito bom. Ô Marcel, primeiro eu já te apresentei aqui e eu queria que você explicasse aqui para as pessoas, né, que nós estamos falando, claro, com leigos nessa área do conhecimento, o que é uma cirurgia laparoscópica e robótica e se há diferença entre uma e outra. Hoje é interessante, porque, na verdade, quando eu tinha certeza que era amanhã, eu marquei hoje uma cirurgia robótica. Então, hoje Robótica. eu passei o dia inteiro fazendo uma cirurgia robótica e eu achei que eu ia acabar o final da cirurgia, ter que fazer a live lá do centro cirúrgico. Mas a cirurgia foi tranquila, acabou uma hora antes, é o tempo de correr para casa aqui e sentar com calma aqui e falar. Isso é uma pergunta interessante, porque as pessoas não sabem muito a diferença, né? As pessoas conhecem cirurgia por vídeo. No começo falava-se de cirurgia laser, que é um nome inicial, porque as primeiras cirurgias foram feitas com raio laser, mas realmente o laser é muito ruim. Então a cirurgia, na verdade, é cirurgia laparoscópica, né? A cirurgia laparoscópica, como é que ela é? É uma cirurgia em que você, ao invés de fazer um corte na barriga, e você abrir a barriga e você enxergar os órgãos a olho nu, você dispõe de uma pequena câmera que você coloca dentro do abdômen, um pequeno furinho. Uhum. E ao invés de você colocar a tua mão inteira dentro do abdômen, você coloca outros furos. E cada furo é uma pinça que funciona como a tua mão. Então, às vezes, você precisa de 2 mãos, de 4 mãos, 6 mãos, às vezes, e as mãos são dos auxiliares. Então, o cirurgião ele controla a mão esquerda e a mão direita, tem um auxiliar que controla a câmera, vira a câmera para a esquerda, para a direita, e o outro auxiliar ele apresenta o campo. Então, a laparoscopia como é que é? A gente coloca um pequeno caninho dentro da barriga, insufla a barriga com gás carbônico. Esse gás carbônico ele faz com que você enxergue, porque dentro da barriga não tem ar, e tem que ser gás carbônico, porque o oxigênio é inflamável, não explode. Então, é um gás carbônico e você enxerga como se estivesse dentro de um ginásio de Ibirapuera. Imagina você no ginásio de Ibirapuera, onde os órgãos se ficariam como onde fica a quadra de basquete, de vôlei lá embaixo, e por cima, no teto, você está olhando a quadra lá embaixo. Então, a plateia está embaixo e você age lá embaixo com aquela distância. Então, esta é a cirurgia laparoscópica.
certo. Tá? Láparo é abdômen, escopia é visão, é uma câmera dentro da barriga. Ah, Isso é uma cirurgia que revolucionou porque, na verdade, não porque tem cortes pequenos, mas porque o gás carbônico no abdômen ele tem uma reação anti-inflamatória, que ah, faz com que o paciente, no pós-operatório, tenha pouquíssima dor. Então, não é pelo corte. Eu posso fazer 15 furos no abdômen, uhum. entendeu? Então, não é o número de furos. Uma vez que eu coloco gás carbônico e opere dessa maneira, o paciente não tem praticamente dor. E mais, ele vai ter uma inflamação pós-operatória muito baixa. Ah, que Então, a legal. recuperação é muito melhor. Uhum. Então, com isso, houve um grande avanço. E nós fomos avançando tecnicamente para fazer cada vez mais cirurgias mais e mais complexas. Uhum. Até o momento que chegou um limite. Qual que é o limite? Eu tenho minha mão, que eu tenho 5 dedos, eu tenho movimento de punho. Uma pinça laparoscópica tem esse movimento assim, ó, de pinça. Uhum. Uhum. Ela pode virar um pouquinho, mas você não tem esse movimento. Sim. Então, como fazer para você mimetizar uma cirurgia aberta com a tua mão, com benefício da cirurgia laparoscópica, que é o gás carbônico e cortes pequenos? É o Uhum. robô. Uhum. Então, o robô ele tem umas pinças pequenas, coloca exatamente igual a laparoscopia, só que essas pinças estão conectadas no robô, elas são pequenas, e o cirurgião ele fica sentado no console, Uhum. ele olha numa câmera agora 3D, então é uma visão real, e a mão dele, ele segura em roldanas e ele pode Uhum. fazer esse movimento aqui fora e lá Aham. dentro da barriga, com o mecanismo de roldanas, a pinça faz todo o movimento de, de mão. Então E a gente a consegue resposta fazer. é imediata. A resposta não tem delay. A resposta é Não tem, imediata. não tem delay, não tem delay. Uhum. E o robô ele tem umas coisas boas, né? Ele, eu não tremo, mas se eu tiver tremor, o robô ele bloqueia o tremor. Se eu Olha. fizer um movimento brusco, que significa que eu posso furar alguém, o robô ele bloqueia o movimento brusco. Eu posso escalonar meu movimento. Eu posso fazer fazer uma costura num tubinho bem fininho e aqui dentro, aqui fora eu faço um movimento grande e lá dentro ele é escalonado 1 para 3, 1 para 5, é um Aham. movimento menor. Então eu consigo fazer com grande precisão coisas pequenas, que mesmo a olho nu eu não conseguiria. Ah. Então, além de ter o benefício da cirurgia igual aberta, você ainda tem esse igual, ele é melhor que a É, cirurgia então. aberta. Então, em certos aspectos, então é melhor operar via robô do que você abrir toda a barriga para o médico, eu estou falando, não para o paciente. É Para assim, o robô, pacientes, ele na ele verdade, o cirurgião ele sofre mais, porque ele tem que ter uma técnica, ele tem que sim, treinar, sim. etc. A cirurgia laparoscópica ele fica de pé o tempo todo, e Aham, movimento ruim de braço, dói o ombro, a coluna, tem que fazer, o cirurgião hoje em dia tem que fazer, tá com a coluna bem, muito boa para não ter lesão. aham, Mas a gente faz tudo isso para o paciente. A sim. gente costuma dizer que no começo da laparoscopia que transferia a dor do paciente para o cirurgião. O paciente tinha menos dor e o cirurgião tinha mais dor. Mais dor. E, é verdade. E o robô, o que o robô está fazendo? O robô é o contrário. A gente, além de ter o benefício do paciente, tem o benefício para o cirurgião também. Que ele Uhum, fica é muito ergonômico. A gente fica sentado no console, sentado, numa sim. postura boa e operando com as duas mãos. Uhum. E, na verdade, o robô, mais, além de controlar a mão direita e esquerda, um sistema de pedais igual no carro, igual a Sim. embreagem, Ah, você clica e você pode movimentar. Então, o cirurgião ele movimenta 4 pinças. Ele coloca a câmera na posição que é melhor para ele enxergar. A mão esquerda e a mão direita tem uma pinça auxiliar. Ele uhum. aperta um pedal, ele usa essa pinça para apresentar, por exemplo, um fígado, um pâncreas, um estômago. Uma vez que ele aperta o pedal, essa pinça fica fixa aqui, ele trabalha com outras duas mãos. Entendi. É como se ele tivesse mais mãos, inclusive. 4. Por enquanto são Quatro. 4. É? A gente tem já robôs que você pode operar com 2 robôs ao mesmo tempo. Ah, Você pode usar, tem hospitais que tem, no Brasil só tem um hospital, mas não é muito, infelizmente, no local que colocar não é muito utilizado. É um ah, robô escravo. São ah, 2 consoles para um robô só. Então sim. eu estou operando aqui e você está no outro lado da mesa, vendo o mesmo que eu, e eu estou operando, e de repente eu dou uma pinça para você segurar. Sim, sim, Então eu tem. uso 2 e você usa mais 2. Ah, ah. Então é uma maneira de você ensinar também. É uma maneira de você Sim. ensinar. É verdade, é verdade. Ô, Marcelo, isso aí inclui medicina à distância, esse robô? Não, ainda.
A ideia inicial era poder fazer uma cirurgia transcontinental. No ano de 2000 foi feita uma cirurgia de vesícula Aham, na Bélgica, certo. controlada pelos cirurgiões nos Estados Unidos. Olha. Imagina a internet em 2000. Então, Então, era uma, claro, escolher um paciente que claro. foi, deu consentimento informado para isso, ele sabia É, que tinha risco. Então, pegou um paciente magro, uma cirurgia muito simples, uma cirurgia de vesícula, e foi feita essa cirurgia na Bélgica com cirurgião controlado nos Estados Unidos. Não uhum. me pergunte porque não foi o contrário. A lei americana provavelmente É, proibiu, eles conseguiram sim, na Bélgica, né? sim, sim. Então fizeram na Bélgica. Só que isso depois, isso é uma coisa que a gente sempre dá em aula. Há 20 anos eu falo que existe no futuro. Eu posso estar aqui em São Paulo e num centro de baixo recurso, lá na Uhum, Amazônia, eu posso ir lá fazer uma cirurgia na Amazônia. uhum, Mas se pensar bem, o robô ainda é caro. Então sim, talvez demore um pouco. Porque antes de chegar o robô na Amazônia, estou dizendo na Amazônia, mal de falar, né? sim, Pode ser sim. qualquer outro lugar mais ermo ou com menos recurso médico. Mas se o robô estiver nesse local, o robô é caro. Então, Aham, antes de ter o robô, você vai ter que ter uma enfermeira do robô, o material do robô, que é muito caro. É mais fácil sim. colocar um cirurgião bom lá do que isso. Entendeu? Ainda é assim. Mas é Entendi. interessante. É assim, É. isso que acontece. Agora, a gente o nosso tema aqui é inovação, e acho que uma das áreas que mais tem se beneficiado com inovação é a medicina, né, Marcelo? Porque você está aí há anos, né, trabalhando com médico, cirurgião e tal. Você deve ter visto uma evolução, não só em técnicas, mas em materiais, equipamentos. É uma coisa Brutal. absurda, né? Não Brutal. é? Eu estou formado, esse ano eu completo 30 anos de formado. E Olha a só. medicina, quando me formei, em 1990, é completamente diferente dos anos Aham, 2020. aham, Completamente diferente. Não uhum, só em termos de técnica, mas de material, mas mais do que isso, de conhecimento. uhum, Naquela época, o conhecimento ele era difundido, mas de uma maneira em progressão aritmética. A gente sim. aprendia, ouvia. Hoje é progressão geométrica, a disseminação do Uhum. conhecimento. Hoje Eu nós temos imagino acesso à que internet, é, bibliotecas a qualquer momento. imagino que seja até assim, de uma certa forma, complexo e difícil, né? Acompanhar tudo o que está acontecendo, né? Porque você também tem que operar, também tem que ter atender no consultório, não sei o quê, e o conhecimento vem de forma avassaladora, tá É certo? muito difícil você selecionar o que você tem para ler na sua área. Então, nós Então, estamos criando grandes especialistas, porque aham, as pessoas não conseguem se informar em tudo, mais ou menos. uhum, Entendeu? Não conseguem. Eu estou aqui, eu sou cirurgião, faço mais fígado e pâncreas, mas eu sim, vou estudar sobre cirurgia vascular, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca. não Só dá. falando em cirurgia. Aí vou estudar infectologia, clínica médica, pneumologia, endocrinologia. É muito difícil. Uhum, Então, você vai acabar tendo conhecimento, mas de maneira superficial. A gente sim, acaba lançando mão de colegas. Então, muitas vezes, hoje em dia, os doentes os pacientes, né? Eles são, o tratamento hoje em dia, muitas vezes é discutido em reuniões multidisciplinares. Isso é uma ah, norma atual. Antigamente não era assim. O uhum, cirurgião era todo poderoso, ou o clínico todo poderoso, ele decidia o que era feito e acabou. Hoje não, a gente coloca um paciente numa sala, discute os exames dele com o radiologista, que vai ser o melhor, a pessoa vai mostrar os exames, o ah, que a gente viu e o que a gente não viu, o radiologista vai ver. Vai ter um oncologista que vai opinar se deve operar agora ou fazer quimioterapia antes, por exemplo. Vai uhum, ter o radioterapeuta que vai dizer, não, que tal fazer uma radioterapia antes? uhum, Vai ter o médico, o radiologista intervencionista falar, olha, esse paciente está com a bilirrubina obstruída, alta, nós temos que desobstruir a bilirrubina para poder fazer a quimioterapia, para uhum, depois fazer a cirurgia, e assim por diante. Então, uhum, a gente acaba discutindo todos os pacientes em regiões de uma maneira multidisciplinar. uhum, Né? uhum, Às vezes tem psicólogo, às vezes tem nutricionista, às vezes o paciente está desnutrido, você tem que ter um nutricionista para nutri-lo. Às vezes o ah, paciente tem algum problema mental que talvez não permita fazer uma cirurgia que vai precisar de grandes cuidados no pós-operatório. O sim, psicólogo pode dizer, olha, eu já atendi esse paciente, uhum, ele não tem nenhuma condição de você tirar o pâncreas todo dele. Ele vai sim, ficar diabético, ele não tem condições psicológicas de ser diabético, ele não vai ter capacidade de se injetar insulina e assim por diante. Então, às vezes, você tem que não fazer a cirurgia pela visão do psicólogo, por exemplo. olha só Né? que interessante. Ô, Marcelo, uma coisa que eu tenho assim muita curiosidade de perguntar, que é seu lado do médico, né? Porque a tecnologia ela disseminou e hoje em dia, né, toda pessoa que faz um exame, ele antes de ir no médico, olha no Google, né?
E vê lá, você deve receber muitos pacientes que chegam, doutor, já sei o que eu tenho, já sei o que tem que fazer, porque eu olhei no Google. Isso daí deve ser um saco, né? Ficar explicando para a pessoa que não é bem assim, né? Na verdade, muitas vezes eles chegam no consultório, já às vezes com indicação, mas não é incomum eu receber o WhatsApp do paciente, olha, doutor, eu li isso, aquilo, mas eu operei com fígado ou com pâncreas, e eu posso tomar isso? Porque eu li no Google que não pode, aí você orienta. Mas o Google ele é ruim e é bom ao mesmo tempo. Sim. Porque, por exemplo, às vezes o paciente chega, o clínico fala, olha, eu quero que você seja operado pelo Dr. Marcel, Uhum. ok? Aí ele vai entrar na internet, Dr. Marcel Altran Machado, e vai ver que eu só faço cirurgia de pâncreas e fígado. É. E o caso dele é de pâncreas e fígado. Ele vai ficar feliz na vida. Eu É. estou no médico certo. Uhum. Entendeu? Sim. Então, isso ajuda a gente Sim. quando ele tem um feedback positivo. Ele pode acontecer ao contrário. Uhum. Ele me procura porque ele acha que eu sou um médico, eu sou um oncologista, porque eu opero câncer. Então, ele está com uma doença, precisa fazer uma quimioterapia, indica o meu nome, e ele descobre no Google que não sou eu que tenho que procurar. Tem que ser um oncologista clínico. Ele vai procurar outro médico. Uhum. Então, isso pode ajudar. Mas existem anedotas Oi? cômicos Ah. de pacientes que têm informações na internet que são muito gozadas, né? Uhum. Chegam com histórias de que leu tal remédio que vai funcionar. E a gente ouve de tudo. A gente vê Eu de vi tudo. de tudo, né? Porque o cara te viu no Google, pronto, já é formado em medicina, já sabe o que Bom, tem que fazer. Doutor Google, Doutor é, o mais, Google. é muito conhecido, Doutor Google. Doutor Google, Doutor Google. E você, assim, vendo essa Essa evolução. é a importância, né? Da gente alimentar o Google Uhum. para o paciente encontrar um site de médico sério, que não tem médico sério. Sim, Aí sim. você tem que colocar onde você é formado, se você tem residência médica, se você tem especialização. Aí a pessoa pode ler no teu site uma informação séria, porque tem muito pseudo-médico, picareta por aí, com informações que mais atrapalham do que ajudam também. Então é Quer dizer, importante. assim, como todas as áreas, né? Então a pessoa acha o leigo, né? O paciente fala, bom, é médico, é médico, é médico. Todo médico é médico. E não é bem assim, né, Marcelo? Não é Mas bem assim. você pode contratar alguém para consertar o computador, a pessoa não sabe nada, você tem que Sim. comprar um computador novo, pode acontecer uma cirurgia errada e você morrer. Putz. Mas É. as pessoas, quando chegam. é, Felizmente, nós temos muita gente no Brasil de bom senso. Né? Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas, dependendo quanto mais grave é a doença, ou a doença que está sentindo, mais pessoas ele procura, mais opiniões ele procura. Sim. Então, não é comum a pessoa dizer, estou com uma mancha na pele, mostra para É. um sobrinho que está no quarto ano de medicina. O que você acha que é? Ah, eu acho que é um eritema, isso aqui deve ser alergia. E não dá bola. Mas ele não vai perguntar para o seu aluno de recém-formado, sobrinho recém-formado, se está com tumor cerebral, É. para ele operar. Sim. Então, Sim. você começa, de acordo com a complexidade, o funil vai diminuindo também. O problema é Uhum. quando a pessoa não entende da complexidade e vai no médico ruim, Uhum. vai Uhum. no profissional ruim. Mas Sim. às vezes acontece muito a gente pegar os pacientes que foram tratados erroneamente e a gente tem que corrigir. Não é incomum a gente reoperar doente. Não é Entendeu? reoperar. Quer dizer, o cara operou, fez uma Operou, coisa errada, você tem que reoperar. às vezes nem errada. Às vezes ele foi fazer uma cirurgia que ele não tem a capacidade de fazer, ele Ah, abre, fecha e fala, não dá para fazer nada. quer Aí, dizer, ó, não dá para aí operar. procura, aí você olha, não, dá para tirar esse tumor. Aí a pessoa vem e acaba vindo. O meu recorde foi um paciente que operou numa segunda-feira, o médico abriu, falou que não dava para tirar o tumor dele. Na terça-feira a família veio no consultório, mostrou o exame, falei, dá para tirar. Aí eu falei assim, pede alta. Ele pediu alta, saiu de alta do hospital. Foi aberta a cirurgia inicial, porque né, eu abri os mesmos pontinhos, 2 dias não deu tempo de ter muita aderência. Eu É, fiz a sim. cirurgia quase como se fosse no tempo zero. Pedi para trocar do hospital. Quantos dias depois? 2 dias depois. 2 dias. É melhor, parece ruim, mas é muito melhor 2 dias depois do que 2 semanas depois. 2 semanas É está tudo mesmo. mudado.
E se o cirurgião futricou, dissecou muito, Aham. aonde ele mexeu tem aderência e gruda, cicatriz. Ah, E a sim. cicatriz é muito forte. Ele pode demorar 3 meses para soltar. E um tumor em 3 meses ele cresce demais. Então, Sim. 1 semana, 2 semanas você consegue reintervir e mexer. Marcelo, e essa questão de operar ou não, assim, não tem a ver, ou também tem a ver com o tamanho do tumor. Tem tumor gigante que dá para operar e tem tumor pequenininho que não dá para operar? Tem isso também? Exatamente. Porque Acontece? o tamanho não significa se é maligno ou benigno, É, sim. né? Às vezes tem tumores enormes que são benignos, não devem ser operados, por exemplo, hemangioma. Uhum. Muita gente opera, mas não tem indicação. É muito raro. E tem tumores pequenos, em localizações ruins, ou Ah, tumores pequenos já com metástases. tem. Tem alguns tumores que são biologicamente muito agressivos. Então, às vezes, um tumor de 1 centímetro Sim. ou meio centímetro pode estar cheio de metástases. É mesmo, é. Então, não é o tamanho só. Você acha que com a evolução da medicina, aquilo que não era operável no passado começa a ser operável agora, cada vez mais? Cada vez mais. Cada É vez muito mais. fácil. Tem um paradigma. Na década de 70, praticamente quase nenhum câncer era curável. É E hoje, mesmo? tanto é que na década de 70, as pessoas muito antigas, quando você fala câncer, ela não vai no médico, ela acha que não tem cura, porque está na cabeça aquela ideia dos anos 70 que não, Sim. não curava ninguém. E com o passar do tempo foram surgindo, surgindo uh, tratamentos para cada um tipo de doença. Por exemplo, o Uhum. câncer não é uma doença só. O É, câncer são várias doenças. É como infecção. Ah, mas tem cura para infecção? Tem. Infecção urinária, você toma um antibiótico bobo e acabou. E Covid é uma infecção também. é Ah, uma infecção também. infecção. HIV é uma infecção. Hepatite é uma infecção. Tuberculose é uma infecção. Então, o câncer são 300, 400, vários tipos de câncer. O câncer de testículo, por exemplo, é um câncer que, mesmo na forma metastática, ela tem cura de quase 100%. Uhum. Porque tem um remédio que cura todo mundo. Aham. Tumor estromal, por exemplo. Uhum. Então, muitos tumores, na fase inicial, você cura todo mundo, e alguns tumores, mesmo em fase avançada, você vai curando. Então, com o passar do tempo, surgem terapêuticas novas, tratamentos novos e mais, diagnóstico novo. Ah. Hoje, 50% dos cânceres de pâncreas, por exemplo, Hum. surge em cima de uma lesão precursora, que hoje é conhecida, que é um cisto de pâncreas. Então, você tem um cisto de pâncreas, você tem que ser acompanhado. Se ele começar a ter alterações, que está dando sinais de que vai virar um câncer, você tem que tirar esse cisto, antes de Uhum. virar câncer. Câncer de Sim. pâncreas, o prognóstico é ruim, mas se você tirar antes de ele virar câncer, a cura é 100%. Uhum. Como 50% dos cânceres de pâncreas surgem em cima dessa lesão, você tem que ficar de olho em pacientes que têm esse tipo de lesão. Sim. Assim como na mama, que você faz hoje em dia, faz mamografia, aí você tem a classificação de rádios 1, 2, 3, 4, que é uma Isso, isso. classificação radiológica. Então você Uhum. fica olhando, a mulher faz mamografia uma vez por ano, etc. Apareceu um BIRAD 3 ou 4 suspeito, ela pode biopsiar. Tu começa a Sim. acompanhar. Então a gente começa a Uhum. procurar os pacientes que podem ter câncer. Uhum. O Japão, por exemplo, a maior incidência de câncer no Japão é de estômago, Por causa, causado pelo shoyu, por causa do pelo, show tem muito tem sal. muito sal. Por isso que Sim. no Nordeste tem muito câncer de estômago por causa da carne seca, carne Ah, de sal, também tem. carne de Também tem sal. aqui no Nordeste. É. Diminuiu com o uso de geladeira, diminuiu muito a incidência de câncer de estômago, porque a gente Ah, conservava muito a comida no sal, e o no sal dá sal. câncer de estômago. O que Verdade. acontece no Japão? Eles foram esquadrinhando, eles vão de bairro em bairro, fazendo escopia em todo mundo. Esse mês é teu bairro, mês que vem é outro bairro. Ah. Hoje em dia, 90% ou mais de todos os cânceres de estômago do Japão são operados na fase precoce, com cura Uhum. acima de 95%. Porque Então, tem. o que era um problema de saúde, hoje diminuiu muito, porque o Japão vai atrás. É igual a Sim. colonoscopia. A colonoscopia, ela evita câncer de intestino, porque ela vai atrás de pólipos, Uhum. são lesões precursoras do câncer, faz a colonoscopia, tirou um pólipo, esse pólipo poderia vir a se tornar um câncer daqui a 5 anos. Foi tirado hoje, não vai ter. Uhum. Teve o pólipo, você vai repetir a cada 3 anos ou a cada 5 anos, à medida do tipo de pólipo, e você vai acompanhando esse paciente, muito provavelmente nunca terá um câncer de intestino, porque Uhum. você está prevenindo realmente.
sim, sim. Agora, eu imagino que tem, como teve evolução nas técnicas, né, no diagnóstico, também deve ter evolução no pós-operatório, no comportamento do paciente, não teve? Assim, de o que fazer, o que comer, como prevenir, deve ter evoluído Tem nisso uma também. coisa chamada ERAS, que Ah, é um sistema de recuperação rápido do paciente. ah, A gente tem algumas cirurgias dá para fazer isso. O paciente acorda, você já dá comida para ele, tira da cama, dá analgésico, e ele consegue se recuperar em 2, 3 dias. aham. Então, tem outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, você movimenta o paciente mais cedo. Você pode fazer cirurgias hoje ambulatoriais. Alguns tipos de cirurgia não precisa nem internar o paciente. Você Ah, opera de sei. manhã, dá alta no mesmo dia, para evitar Uhum. ficar no hospital, para evitar ocupar o leito, evitar pegar Pois uma é. infecção. Pois é. Porque isso eu notei, né? Antigamente, se você fazia qualquer cirurgia, você ficava uma semana no Uma hospital. semana. Agora você faz um transplante de coração, cérebro, pulmão e rim e sai no dia Fica uma seguinte. semana, 3 dias. Mais ou Pois menos é. isso. Mas E sabe que isso isso, é porque. Isso é mas sabe porque. que isso é, nos Né? Estados Unidos, é por custo. Eles dão alta precoce. Na Europa, que é socializada, Né? eles deixam o paciente 2, 3 semanas, sabia? No Oriente também. Eles Por deixam o quê? paciente 3, 4 semanas. Você pega trabalho, eles falam que o tempo de hospitalização não é critério de qualidade da cirurgia. Porque, tradicionalmente, alguns países da Europa e no Oriente, eles deixam o paciente 3 semanas internado. E Porque, assim. porque moram longe, Ah, eles não querem perder o contato. No ah, Hospital das Clínicas, ah. muitas vezes, nós deixamos pacientes internados mais tempo que é paciente que vivia em favela. Paciente com curativo infectado, tinha que fazer curativo todo dia, não podia ir para a favela, não podia lavar. Então ele deixava no hospital. Até estar cicatrizadinho, 30 dias, até ficar bonito, porque ele tinha a mínima condição. Eu cheguei a operar paciente que era morador de rua. Como é que você vai deixar um ponto? Não Você tem não como. pode. Não Tinha que tem deixar. como. A paciente alcoólatra, a gente dava ponto absorvível para não ter que tirar o ponto depois. Porque ele não ia voltar nunca para o hospital. Nunca mais. Só que isso acabou influenciando. A gente viu que vai tão bem que a gente começou a usar em todos os pacientes. Hoje em dia, Ah, quando eu faço uma cirurgia aberta, eu coloco cola. Porque essa cola fica impermeável, então a enfermeira não coloca, assim, o paciente não coloca o dedo sujo na ferida, não infecta. sim. A enfermeira, alguém que vai tomar curativo, se encostou em algum lugar, encostou lá, não vai infectar porque está impermeável a cola. Uhum. E depois de 3 semanas você tira a cola, você diminui o risco de infecção. Olha Então, só. a gente usa cola. A gente começou a usar cola onde? Em criança. Uhum. Criança não deixa dar ponto, É, não. entendeu? Você É. coloca a criança, você no pronto-socorro, um corte na cabeça, dá ponto na criança, você aproxima, Sim. conversa, bate papo e põe uma colinha. Não sei se você lembra de outras filhas, viu? Meu filho, quando machucou, ela estava junto, eu colei a cabeça Cola. do meu filho. Cola, Corre. Cola. entendeu? Claro que teve que dar um espelho para ele ficar olhando, curioso, para ele não chorar, né? É, Isso claro. acontece. Agora, e você, o que que você vê aí, assim, os próximos passos, né? Qual que é o futuro da medicina em relação à inovação, assim, qual o caminho que está indo? A inteligência artificial. É aí, inteligência artificial? A inteligência artificial no diagnóstico Aham, vai ajudar muito. A gente vai começar a ter cada vez mais algoritmos de diagnóstico, sim. que a inteligência é capaz de ver um número de combinações maior que a gente, que Uhum. hoje o diagnóstico depende da memória É assim. nossa, do conhecimento da memória e de uma coisa que chama-se inteligência, que é interligare. Eu tenho um conhecimento aqui, um outro aqui, e o meu cérebro faz a conexão e fala, opa, isso aqui deve ser essa doença. A quantidade de informação é tão grande, as pessoas não vão ter cérebro para acumular todas. Então nós vamos Sim. usar o computador para fazer isso. Você coloca Hum. todas as informações e o computador chega às probabilidades maiores para diagnóstico. Hoje a inteligência artificial já está sendo usada, por exemplo, para ver pólipo intestinal. Uhum. Você tem um pólipo, então você põe a câmera e, por exemplo, nos Estados Unidos a colonoscopia passou de 5 para 10 anos para a economia. Então, em 10 anos, você não pode, já que você vai fazer a cada 10 anos, você não pode deixar passar um pólipo. Então tem Aham. inteligência artificial. Tem uma câmera que foi um computador que foi alimentado com várias imagens de adenoma, que são as lesões precursoras,
e a câmera, o colonoscopista põe a câmera no intestino, começa a andar, e ele está olhando, assim, olhando como se fosse um tatu, assim, olhando todas as paredes. 360. E a câmera está vendo tudo. A hora que às vezes ele pode passar, ele não olhou ele olhou aqui em cima e não olhou aqui embaixo. O computador apita. Pá, pá, aí você olha, tem um adenoma aqui. Isso já existe. Já existe nos Estados Unidos. Eu vi no congresso o ano passado. O inteligência artificial para colonoscopia para detecção de pólipo. Isso vai ser usado para tudo. Vai ser usado para tomografia. Então, se faz tomografia, não tem nada aqui. Mas acontece que os pixels, imagina que você tem, sei lá, 60 mil tons de cinza diferentes. E eu não vou perceber entre, sei lá, entre um tom e outro, e o tumor está naquela faixa de cinza que meu olho não vê, mas o computador vê. Ele vai apontar que naquele pixel, ali tem um tumor de 2 milímetros, que é invisível ao olho nu. Eu posso olhar a tomografia e não vou ver. O computador vai detectar que ali tem um grupamento de células que mostra aquela cor diferente. Então isso vai ser a parte de diagnóstico. Vai crescer rápido. Já está crescendo, já está sendo usado no mundo inteiro inteligência artificial nisso. Tomografia, ressonância, eletrocardiograma. Hoje em dia você faz eletrocardiograma e já sai o laudo. Antigamente você tinha que olhar, interpretar. Isso. O Enéas Carneiro, lembra o Enéas? Lógico. Era professor de eletrocardiograma. O melhor do Brasil. Ele fez faculdade de física para aprender eletrocardiograma. O melhor cara que tinha. É verdade, Marcelo. Ele era um médico muito bom mesmo, não é só papo, não. Para eletrocardiograma, só isso. Claro. Mas é o melhor, ele olhava e sabia tudo. Hoje o computador substitui aquele cérebro dele. Olha. Com folga. Com folga, claro. É assim como a gente, né? A calculadora, você calcula a raiz quadrada. Sim. De 144, assim, mas começa a colocar um número muito grande, você não calcula mais. O computador faz na hora. Então, para conta, para tudo esse tipo de coisa, vai acontecer. Olha que legal. Então, eu acho que a parte técnica, robotização e inteligência artificial. É isso, esse é o caminho. É o caminho que nós estamos chegando. É o que vai acontecer. Olha Espero viver o suficiente para isso. Mas isso aí vem muito rápido, né? Como você falou, isso aí já está acontecendo lá, quer dizer, logo mais... Eu não imaginava a cirurgia laparoscópica quando me formei. Começou 2 anos depois. Eu não imaginava o robô quando me formei. Começou 10 anos depois que me formei. Agora se estabeleceu. Agora nós conseguimos fazer tudo para o robô, hoje em dia. Sim. Agora, Marcelo, a gente está chegando no final, porque a gente tem aí meia hora. Deixa aí suas mídias, seus canais, não sei o quê, porque eu sei que você posta lá uma cirurgia, não sei o quê. Só quem quiser te acompanhar, onde que entra? Não sei se é Facebook, se tem site, se é Instagram. Eu tenho alguns filmes no YouTube, no Marcel Altran, Dr. Marcel Altran, e tenho o meu Instagram, Dr. Marcel, Dr. Marcel, e tem também o meu site, que é onde tem bastante coisa, que é o drmarcel.com.br, drmarcel.com.br. DR Marcel, o DR tem ponto depois do R ou não? Não, tudo junto, drmarcel.com.br. E é uma coisa que eu que gosto de alimentar o site, eu gosto de editar o filme, eu tenho o meu lado de inovação, que eu sempre gostei, por trás de tudo isso. Eu sei que você também. Eu já tive a oportunidade de ver vários filmes, vídeo assim, de uma qualidade absurda. Você vê os órgãos internos do tamanho de uma melancia. Uma definição muito legal. De Full HD com 60 frames por segundo. É uma imagem. Pena que ainda a gente não consegue colocar isso em 3D, porque eu opero em 3D. Eu opero em 3D. Mas assim, quer dizer então que quando você está operando, o que você vê é melhor do que o vídeo que você posta. Muito melhor. E melhor, você já foi no cinema com 3D. Sim. Todo mundo sai com dor de cabeça, fica na posição ruim, porque aquilo é um 3D falso. São 2 imagens polarizadas com uma distância focal. Você tem que ficar bem no meio da plateia. O robô são 2 câmeras. Uma para o olho direito e uma para o olho esquerdo, com uma distância focal. Então eu posso ficar 17 horas, 15 horas operando, não cansa. Não cansa. Porque eu estou assim imerso, esse olho enxerga nessa distância e o outro um pouquinho mais para trás. Sim. E mais, se o meu olho dominante é o direito, eu aperto o botão, ele inverte a câmera. Se o meu olho dominante é o esquerdo, ele inverte a câmera. Porque às vezes eu não tenho olho dominante, para mim tanto faz. Tem gente que se coloca o olho dominante, fica torto, tem que colocar no esquerdo.
Aham. E eu tenho um colega meu do Chile que ele é cego de um olho. Ele faz cirurgia laparoscópica brilhantemente. No robô ele tem que tirar o 3D. E É claro, ninguém porque sabe. tem Ele visão de aperta o botão e profundidade. ele tá operando no robô em 2D. Porque ele tem um olho só. Ele não Sim, vê. Ele não vê. sim. Mas eu vejo com 3D muito bem nos óculos ainda. E é uma delícia. E é uma Pois é. delícia ainda operar desse jeito. Muito É, é. gostoso. Olha, Um que dia eu te legal, convido. viu? Eu preciso convidar você para assistir a cirurgia gostosa. Pô, eu vou com prazer, porque eu sempre gostei. Eu acho isso super legal. Eu não tenho problema nenhum em ver, não tenho, não fico mal. Eu acho super interessante você ver lá o negócio acontecendo. É assim, você tá, é como se um mecânico estivesse consertando o motor com o motor funcionando, né? Exatamente. Exatamente. Né? É o que o Zerbini falava, né? A história do Ah, Zerbini. É, ah, porque não tem como desligar o motor, né? Então, então, o assim, é uma Zerbini, coisa. na época não, na época não, hoje a gente para. Na época um mecânico falou para o Zerbini que é um absurdo, que ele mexia no motor, consertava o motor É, e cobrava, ganhava muito menos do que ele. Aí ele falou assim, mas é, tenta fazer isso com o motor funcionando. Ver como a gente vai, faz. Isso não é vai ver. piada, isso aconteceu de verdade. Ah, é verdade, é. É verdade. O Zerbini, o antigo cirurgião cardíaco, um dos melhores do Olha Brasil, só, que já que apareceu legal. por aí. Pô, Marcel, que papo legal, viu? Pena que a gente tem esse compromisso de fazer em meia hora, mas olha, certamente, como a medicina é uma coisa assim distante das pessoas no dia a dia, e você é uma pessoa que lida com inovação, você gosta de, né, de trabalhar a inovação, certamente vou te convidar para vir mais vezes, porque o assunto aí ele é muito, muito interessante. Então, Vai longe a conversa. vai Tá bom, longe a meu amigo. conversa. E é uma conversa legal, é uma conversa legal. Então, quero te agradecer, né, o teu tempo, a tua atenção com a gente. Então, muito legal, viu, Marcelo? Muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço. Esse vídeo fica, né, no site depois. Vocês podem subir lá e ver mais uma vez, indicar para as pessoas www.horizonconsult.com.br, vê lá New Horizons, você já desce e vê. E na próxima semana nós vamos entrevistar o Marcelo Aleixo, que é presidente da Benvisa Vale, que é uma empresa de benefícios do Santander. Também essa é uma conversa, claro, diferente, dá uma perspectiva negócios. Marcelo, Parabéns pela muito iniciativa. obrigado. Oi? Parabéns pela iniciativa. Abraço. Ah, legal. Um abraço. Tchau, Até Marcelo. mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.